Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite.
Bom, pessoal, boa noite. Eu vou começando a aula de hoje, tá? Então, a gente viu aquela primeira parte, tá, relacionada ao trabalho de ontem, que tinha como objetivo fazer a identificação dos instrumentos nos diagramas PID, tá? E aí agora, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a ver uma série de conceitos e de aspectos relacionados à parte da instrumentação. Tá? Então, o conteúdo da prova, propriamente dito, né, ele começa na aula de hoje. Tá? O que nós vamos ver hoje? Então, nós vamos ver as grandezas elétricas e seus medidores. Tá? Então, alguns instrumentos, tá? Muito utilizados para fazer medições no dia a dia desse meio industrial, principalmente, tá? Ou quem trabalha com essa parte da elétrica. Uns utilizam mais alguns tipos de instrumentos, outros utilizam outros, mas aqui eu tentei trazer um apanhado geral desses instrumentos, certo? Então, relacionado às grandezas elétricas, tá? Quando a gente faz uma medição, a gente tem como objetivo obter o valor de uma certa variável, de uma certa grandeza. Tá? Geralmente, corrente elétrica e tensão elétrica, as duas principais. Mas algumas outras grandezas muito medidas também nesse meio, resistência elétrica, potência, capacitância, indutância, frequência e fator de potência. Tá? Para fazer a medição dessas grandezas, nós precisamos ter conhecimento de instrumentos para isso. Alguns instrumentos, como o multímetro, por exemplo, ele é capaz de medir várias dessas grandezas, outros são específicos. O que muda, na verdade, entre eles é o princípio de funcionamento, mas principalmente a precisão que ele consegue fazer essa medição. Tá? Utilizar um instrumento como um multímetro, que permite fazer medição de várias variáveis, dependendo da aplicação, não é adequado, porque eu preciso de um grau de precisão que ele não me permite, mas que um amperímetro, por exemplo, me permite para fazer a medição de corrente. Tá? Outro aspecto que a gente vai ver é a relação desses instrumentos digital e dos analógicos. Tá? Qual a diferença e onde cada tipo é mais aplicado. Então, no caso dos instrumentos analógicos, tá? Eles são dispositivos eletromecânicos, tá? Que eles utilizam o ponteiro se deslocando para indicar a medição. Tá? Não são tão utilizados, tá? Os instrumentos digitais, eles são muito mais práticos de serem utilizados, está ali no visor, amostra o valor, mas dependendo da aplicação, onde eu preciso ver a variação pequena de alguma variável, eu preciso desse instrumento analógico. Por quê? Porque o instrumento digital, como eu já tinha falado na primeira aula da disciplina, ele tem um limite que ele consegue demonstrar. Tá? Então, a variação na última casa dele, ela acontece através de arredondamento. Vamos supor, se eu tenho um instrumento digital que ele me mostra 5 casas, tá? Na minha quinta casa,
é feito o arredondamento. Por quê? Porque se eu tenho uma variável sendo medida que ela tem 6 casas, eu não consigo mostrar isso. Então, a minha quinta casa é através de arredondamento. E esse arredondamento, ele é tanto para mais quanto para menos. Depende, se até 5 eu arredondo para menos, se é mais de 5 eu arredondo para mais. E aí a pequena mudança eu não consigo. Se lá na sexta casa eu tiver uma variação de 1, eu não vou ver isso no digital, porque ele ainda vai estar dentro do arredondamento, mas no analógico eu consigo. Por isso os instrumentos analógicos são muito utilizados na parte da eletrônica, tá? Porque às vezes uma pequena variação naquele instrumento precisa ser analisada e a gente não consegue essa pequena variação no instrumento digital. Tá? Já os instrumentos digitais são dispositivos eletrônicos, tá? Que utilizam os dígitos para fazer a amostragem da variável medida. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um instrumento digital onde eu mostro 4 casas, no outro eu tenho um instrumento que eu mostro 3, tá? Então eu tenho esse limite de amostragem, tá? Que eu não tenho no analógico, certo? Então a gente precisa saber para que aplicação que a gente vai estar utilizando para ver qual o mais adequado. Tá? Eu sei que muitas vezes o mais adequado é aquele que está disponível no momento, tá? Mas se possível, dependendo da necessidade, dependendo do quão importante é a medição daquela variável, utilizar o instrumento correto é muito importante. Então, relacionado aos medidores de grandezas elétricas, o que eu falei, que é necessário que ao se efetuar uma medição, se tenha em mente a necessidade de se optar por um instrumento adequado à medição que se deseja efetuar. Utilizar um instrumento não tão adequado para aquela aplicação pode influenciar no todo, porque às vezes fazer determinada medição é o que vai impactar nas alterações que tu vai ter que realizar no teu sistema. E aí, se essa medição ela não é precisa, consequentemente, tu está fazendo alterações que não seriam adequadas para o teu sistema. Tá? Então, essa questão do instrumento ela é importante e também a questão que a gente falou numa outra aula, a questão da calibração ou do ajuste do instrumento. Tá? Ele não estar calibrado implica em medições equivocadas e, consequentemente, em alterações equivocadas no nosso sistema. Então, mais do que saber qual instrumento utilizar para determinada aplicação, a gente precisa saber que aquele instrumento que a gente está utilizando, ele está aferido, ele está calibrado e ele pode ser utilizado tranquilamente para fazer aquela determinada medição. Então, considerando aquelas grandezas elétricas ou variáveis que eu falei no início, a gente pode destacar como principais instrumentos de medição os seguintes. O galvanômetro ele entrou nessa linha porque ele é a base para amperímetro, voltímetro e ohmímetro. Tá? Então, entender mais ou menos ele é importante para a sequência dos outros. O multímetro, tá? Que bastante utilizado, o vatímetro, frequencímetro, medidor de fator de potência, capacímetro, indutímetro, o osciloscópio, que é muito utilizado na parte de eletrônica, tá? Transformadores de medida e o termômetro. A gente não vai ver o princípio de funcionamento específico de cada um deles, mas mais a ideia geral sobre esses instrumentos. Então, começando pelo galvanômetro, que, como eu disse, ele é a base para outros instrumentos, tá? Ele basicamente é um medidor analógico, então a gente não vai encontrar ele no modo digital, tá? Ele é sensível a baixas correntes, mas com o uso de resistores a gente consegue fazer a medição de valores maiores para a corrente, assim como tensão e resistência elétrica, tá? Então,
A princípio, ele é utilizado para medição de pequenas grandezas, mas fazendo associação deles com resistores, a gente consegue ampliar esse leque, aumentar esse range que a gente vai estar trabalhando. Então, a ideia geral dele, a gente tem uma bobina, tá? Que pela passagem da corrente vai fazer a movimentação da parte móvel, tá? E aí, para trabalhar com ele como sendo um voltímetro, a gente vai acrescentar resistores em série. Para trabalhar com ele como sendo amperímetro, a gente acrescenta os resistores em paralelo. E para fazer ele trabalhar como um ohmímetro, a gente precisa adicionar uma pilha, tá? Então, como é que funciona a ideia dele? A gente vai ter esses sistemas ligados e aí através de uma chave, a gente alterando aquela chave, a gente coloca, vamos supor, para a parte do voltímetro, a gente sabe que ali a gente vai ter um resistor associado em série. Trocamos a chave de posição para a parte do amperímetro, a gente sabe que a gente vai ter um resistor associado em paralelo, e na terceira posição da chave, por exemplo, a gente vai ter uma pilha e a gente vai saber que ele vai fazer a medição de acordo com um ohmímetro, tá? Então, a gente tem essas posições e a gente coloca na posição que a gente tem necessidade de estar medindo determinada grandeza. Grande parte dos galvanômetros, eles são de bobina móvel, tá? Mas também temos os de ferro móvel. No caso da bobina móvel, quando a gente tem uma corrente elétrica, tá, aplicada a essa bobina, a gente faz com que essa corrente ela interaja com o campo magnético que é gerado pelo ímã. E aí, através desse princípio de funcionamento, a gente consegue fazer a medição da variável. Tá? Como eu disse, ele é apropriado para leituras de valores pequenos de corrente. Atualmente são construídos aparelhos que chegam a medir valores na ordem de 10 microamperes. Tá? E aí a gente precisaria associar outros resistores para conseguir medir valores maiores do que isso. Mas não são instrumentos mais tão utilizados, mas a base de funcionamento do amperímetro, do voltímetro e do watímetro está associada ao galvanômetro. Tá? Então, ele está por trás desses instrumentos, mesmo que a gente sequer saiba disso. Os de ferro móvel, eles são menos utilizados porque ele tem menor precisão, tá? E, consequentemente, nos devolvem um valor mais incerto em relação àquela medição, tá? Mas eles têm um custo mais barato do que os anteriores, até por isso ele não tem tanta precisão, porque quando a gente começa a baratear as coisas, a gente tem que fazer pequenos ajustes para conseguir diminuir o preço e aí, consequentemente, a gente vai perdendo precisão nesse caso. Tá? Eles são utilizados normalmente como equipamentos de painéis, como estabilizadores, geradores elétricos, entre outros. O amperímetro, que já é um instrumento mais utilizado, a base dele é para medição de corrente, tá? E como eu disse, ele tem o galvanômetro como sensor, então, embutido no amperímetro, a gente tem a ideia do galvanômetro para fazer essa medição da corrente. E também, se a gente chega... Deixa eu aceitar um colega aqui.
Se a gente chega ao limite daquelas faixas que o nosso instrumento ele é capaz de medir, a gente, para fazer medições, a gente tem que estar fazendo a associação de resistores, tá? A gente tem ali algumas opções de escalas nesses instrumentos, mas para fugir disso, a gente tem que fazer a associação para que ele sirva, então, como um divisor de corrente. Tá? Aqui, então, a gente tem esse exemplo. Tá? Então, se vocês forem ver esse RG aqui, esse IG, seria a questão do galvanômetro, que já está no amperímetro, e aí eu não consigo fazer a medição de variáveis maiores, porque o galvanômetro ele não permite isso, né? Então, para conseguir fugir dessas relações do galvanômetro, fugir dessas escalas e conseguir nos propiciar escalas de medição de corrente maiores, a gente tem a associação desse resistor e em paralelo, que aí nos permite fazer essas medições, porque aí esse resistor ele funciona como um multiplicador ali. Então, ele faz essa relação e aí consegue nos prover escalas bem maiores do que o galvanômetro ele nos permitiria. Tá? Por isso, até nos amperímetros, se a gente tivesse aqui dois desses instrumentos e comparasse as escalas, a gente ia ver que são escalas diferentes, o galvanômetro com escalas bem menores de valores de corrente e o amperímetro com valores bem superiores por causa dessa relação. A gente consegue ampliar, então, até 100 vezes a escala daquele galvanômetro. Tá? E aí tem uma questão que até na outra aula, quando eu dei essa disciplina, alguns colegas até relataram que já tinham feito isso, tá? Que é como eu preciso colocar esse amperímetro no meu sistema, tá? Porque fazer a medição de corrente, de tensão, não é só chegar lá com um instrumento e fazer a medição. Para conseguir fazer a medição da corrente com o amperímetro, então eu preciso ligar, colocar as ponteiras do amperímetro em série ao meu circuito, tá? Diferente do que acontece com o voltímetro, que a gente precisa colocar em paralelo. Tá? Parece uma coisa meio banal, assim, para quem lida com isso diariamente, mas quem vai trabalhar com os instrumentos pela primeira vez não é tão banal assim e as pessoas cometem realmente esse erro. Tá? Já tive relatos disso em outras vezes ministrando essa aula. Uma outra questão é se a gente está trabalhando, dependendo do valor que a gente está trabalhando de corrente, a gente tem uma questão que é a resistência interna que o próprio amperímetro ele possui. Então, para que ele não interfira no resultado, ele tem que ter essa resistência interna muito baixa, muito menor do que a resistência daquele ramo. Porque se elas forem parecidas, ele vai influenciar e aí o valor da corrente vai estar levando em consideração essa resistência interna. Então, é importante a gente saber, quando a gente está utilizando, às vezes a gente vai e coloca o amperímetro só por colocar, e a gente está trabalhando ali com uma resistência muito baixa. Se essa resistência ela se aproxima da resistência interna que aquele instrumento ele possui, isso interfere no meu valor de corrente. E aí eu acho que eu estou medindo um valor de corrente, mas na verdade eu não estou, porque esse valor está sofrendo influência da resistência interna do instrumento. Então, como eu disse, quando a gente está falando de
apenas de medição, em que pequenas variações não são importantes, essas questões elas podem ser deixadas de lado. Mas quando a gente fala especificamente de pequenas variações e que qualquer alteraçãozinha é responsável por alterar o todo, e essas coisas elas têm que ser levadas em consideração. O voltímetro ele é muito similar ao amperímetro, ele também utiliza a ideia do galvanômetro como sensor, só que a ideia dele o intuito dele é de medição de tensão, tá? E aí a mesma coisa que a gente teve que fazer no amperímetro, a gente vai ter que fazer no voltímetro também. Por quê? Porque ele também, o galvanômetro, quando é utilizado para medição de tensão, ele permite a medição de pequenos valores, e aí a gente precisa fazer uma associação do resistor para permitir que ele meça valores superiores, só que diferente do amperímetro. Nesse caso, o resistor ele é colocado em série com esse sensor do galvanômetro. E aí, em vez de funcionar como um divisor de corrente, como no caso anterior, ele funciona como um divisor de tensão. Tá? Não sei se vocês chegaram a ver essas questões de divisor de corrente, divisor de tensão e eletrônico. Tá? Mas a ideia é basicamente que quando eu tenho mais de um resistor, eu vou fazer a divisão daquele valor entre dois resistores associados. E aí a gente tem a relação de associação de resistores em série e resistores em paralelo, que influenciam tanto na tensão quanto na corrente, certo? Na questão do amperímetro, a gente conseguia um valor superior nesse multiplicador que a gente consegue no voltímetro, mas igual ele é um valor bem considerável. Tá? Então, para fazer essa função do multiplicador. E aí, diferente do amperímetro, que tem que ser colocado em série com o nosso circuito, quando a gente fala do voltímetro, a gente tem que colocar esse instrumento em paralelo para fazer a medição daquele determinado circuito que a gente quer medir. Tá? E aí tem a questão também da resistência interna, mas ela influencia menos do que no amperímetro, mas ainda assim ela influencia, tá? Porque o voltímetro ele capta, ele drena, né? Uma parte da corrente que passaria pelo elemento, e aí isso afeta as características do circuito. Então, também, se a gente tiver resistências interna e resistência do circuito muito próximas, a influência é maior, tá? Dessa questão do que se a gente tiver valores bem distintos. Em relação ao ohmímetro, ele é utilizado para medição de resistência elétrica. Esses três, principalmente, a gente consegue associar pelo o nome do instrumento com o que ele mede através da unidade, né? Então, o ohmímetro, o ohm é a unidade de resistência elétrica. E a ideia é a mesma, a gente utiliza o galvanômetro como base, só que em vez da associação do resistor, a gente vai estar associando uma bateria em série a esse sensor. Tá? Então, aqui seria o exemplo da ligação, eu teria o galvanômetro nesse aspecto, e aí eu teria uma bateria interna, e aí eu faria a medição. É importante dizer que eu não faço a medição dele propriamente dito, tá? Da resistência propriamente dita. Eu tenho a relação de tensão e a relação de corrente, nesse caso, e aí, através da primeira lei de Ohm, que ele me retorna o valor da resistência.
Tá? Então, tem essa questão no instrumento, que ele faz essa medição, e aí, através da relação, né, que a resistência é a tensão dividida pela corrente, a gente consegue obter o valor da nossa resistência. E aí, diferente do amperímetro e do voltímetro, que ele só tem a relação de um ser ligado em série e outro ser ligado em paralelo ao instrumento, o ohmímetro ele tem algumas outras questões, tá? Ele não pode ligar o ohmímetro no circuito energizado, nem conectado a outros elementos do circuito. Ele tem que ser calibrado antes da utilização. E ele tem que, quando a gente conectar, juntar as ponteiras, tá, em curto-circuito, ele tem que chegar a zero. Se ele não chegar a zero, é porque esse instrumento não está adequado. Tá? Aí acho que o mais utilizado desses instrumentos até então, porque eu teria que ter um amperímetro para medir corrente, um voltímetro para medir tensão e um ohmímetro para medir resistência, e eu consigo ter tudo isso num multímetro e até mais. Um aluno levou um multímetro que eu ainda não tinha visto numa das aulas, que o multímetro era top, que fazia medição de tudo que a gente vai ver aqui, basicamente, dessas grandezas. E aí, claro, eu não vou estar carregando vários instrumentos, sendo que eu posso carregar um. Tá? Mas, como eu disse, se eu quero uma maior precisão em determinada grandeza, eu preciso utilizar um instrumento específico, porque eu tenho um erro menor. Tá? Então, eu consigo ter um melhor retorno com um instrumento específico do que eu teria com um multímetro. Aqui só um exemplo de um analógico, de um digital. O próximo instrumento é o watímetro, tá? Que é para medição de potência, tá? Então, ele também, assim como o ohmímetro, ele não mede diretamente essa grandeza, mas ele funciona como uma associação do voltímetro e do amperímetro, tá? Porque tensão vezes corrente nos retorna o valor de potência, tá? Então, tem a medição da corrente, tem a medição da tensão, e aí, consequentemente, ele retorna o valor da potência. Tá? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, um sistema assim, em que eu tenho essas duas variáveis, a corrente e a tensão, e aí eu consigo retornar o valor da minha potência. Tá? Então, eu coloco a escala da tensão, coloco a escala da corrente e tenho o valor da potência. Em relação ao frequencímetro, tá? Aí a gente já avançando para alguns instrumentos mais específicos, principalmente até de áreas de eletrônica, mas em painéis, tá? de controle de um sistema, a gente encontra alguns desses instrumentos que eu vou falar aqui. Tá? Então, a gente consegue verificar a frequência gerada, tá, por um oscilador ou a frequência de uma linha condutora através de um instrumento desse tipo.
tá? A sua concepção é quase apenas em formato digital, tá? Alguns modelos de multímetro têm um frequencímetro incorporado, então, nesse instrumento que eu falei, que um colega levou na aula, ele tinha, e aí, através do multímetro também é capaz de medir a frequência. Se não, a gente tem que usar um instrumento desse e aí verificar, né, qual a oscilação da frequência naquele sistema. O medidor de fator de potência, então, só em empresas mesmo que necessitam desse aspecto, senão ele não é necessário, porque não é para tudo que se importa o fator de potência, mas para as empresas importa, até porque a potência reativa associada a esse fator de potência, ela é paga, tá? Então, manter o sistema funcionando dentro desses aspectos é importante nesse sentido. Tá? Então, o circuito, quando ele tem baixo fator de potência, ele tem correntes maiores para realizar o mesmo trabalho do que um circuito com alto fator de potência. Por isso, que quanto maior o fator de potência, melhor para o sistema. Então, quanto mais próximo de 1, né, melhor, mas 0,93 geralmente é um valor aceitável para fator de potência, é com o qual se trabalha para fazer a correção dele, e aí segue, eu acho que vocês ainda não viram, mas vocês vão ver isso, essa questão do fator de potência, tá? Como que faz essa correção, como que relaciona essas três potências, ativa, aparente e reativa, porque é uma questão importante no meio industrial e para o curso de eletrotécnica, e aí ter um medidor adequado para fazer essa medição é extremamente importante, porque isso gera custos para a empresa e tudo que gera custos para ele não é interessante. Tá? Então, vocês vão ver essas questões, acredito que não tenham visto ainda, mas vão ver como que faz essa medição e como que faz essa correção desse fator de potência. Então, aqui, se não viram, só adiantando, né, a gente tem o triângulo das potências, que a gente chama, onde essa parte em vermelho é a potência real, tá? Então, aqui a potência em watt daquele meu sistema. A potência reativa, que está localizado no eixo Y, que a gente costuma chamar, mas nesse caso, quando a gente fala do triângulo de potências, está no eixo imaginário. E aí a associação dessas duas potências me gera a potência aparente, através da relação de que S ao quadrado igual a Q ao quadrado mais P ao quadrado. Então, a gente tem essa relação de isso aqui que dá origem a essa potência aparente, tá? Nada mais é do que Pitágoras isso, mas essa associação desse triângulo de potência nos dá o fator de potência, que nada mais é do que o cosseno φ desse ângulo aqui gerado. Tá? Então, conforme eu aumento ou eu diminuo essa potência reativa, ela influencia na variação desse ângulo, que no caso é a variação do meu fator de potência. Então, quando eu faço essa correção, a minha potência real do meu sistema ela não é alterada, isso se mantém, eu sempre vou ter a mesma potência, independente de corrigir ou não o meu sistema. As duas potências que sofrem alteração com o processo de correção é a potência reativa e a potência aparente. Então, corrigir o fator de potência é importante nesse sentido, porque eu sempre desejo ter o mínimo possível de potência reativa.
E aí, através da correção de fator de potência, que eu consigo fazer isso. E para fazer isso, saber com que fator de potência eu estou lidando, eu preciso desse medidor, que é chamado de cosfímetro. Tá? Então, a potência ativa, ela é vista como a capacidade do circuito em produzir trabalho em determinado período de tempo. Tá? Então, devido aos elementos reativos da carga, a potência aparente, que é o produto da tensão pela corrente, será igual ou maior do que a potência ativa. Então, se eu não tiver potência reativa no meu sistema, a minha aparente é igual à minha ativa. Mas eu sempre tenho, nesses casos, algum resquício de potência reativa, e aí elas não são iguais e, consequentemente, eu tenho essa alteração no meu fator de potência. A gente até utilizava o fator de potência para calcular algumas questões de dimensionamento, tá? Para analisar, devido à importância dessa grandeza e de saber qual o real valor que está sendo medido. Então, o fator de potência, o cosseno φ, ele é dado pela divisão da potência ativa pela potência aparente, tá? Essa relação entre essas duas questões, duas potências, elas nos dão esse valor do fator de potência. E se ele for igual a zero, então eu tenho o fluxo de energia totalmente reativo, aí a energia armazenada é devolvida totalmente à fonte em cada ciclo. Se o cosseno for igual a 1, toda a energia fornecida pela fonte é consumida pela carga. Então, essa é a ideia, é isso que se busca, sempre esse fator de potência próximo a 1, certo? Então, se sentiu a necessidade de se ter esse instrumento, porque tamanha a importância de saber a medição do fator de potência. Então, esse instrumento ele pega a relação da defasagem entre a tensão e a corrente num determinado circuito. Tá? Então, ele mostra essa relação, e aí ele tem a questão de quando uma está atrasada em relação à outra, ele vai para um lado, indicando que ele é indutivo, e quando ele vai para o outro, ele indica que é capacitivo. Então, predomina mais ou outra, mais de uma do que outra. Por isso, a gente tem as mesmas informações para um lado e as mesmas informações para o outro. Na parte superior, ele apresenta quando a carga é mais indutiva, e na parte inferior, quando ela é mais capacitiva. Já o capacímetro é o instrumento usado para fazer a medição dos capacitores, então obter qual o valor da minha capacitância e verificar se estão prontos para o uso, tá? Porque acontece de se colocar um capacitor já danificado no sistema, e aí a gente utiliza esse instrumento previamente para fazer a medição e ver se ele está apto, né, para ser inserido no sistema. Uma questão importante que para fazer qualquer medição com capacímetro, tá, a gente precisa descarregar o capacitor que a gente vai medir antes. Isso é extremamente importante para fazer essa medição e até para não danificar o capacitor. Tá? Então, como é que eu faço a descarga desse capacitor? Eu posso utilizar uma chave de fenda, por exemplo, para fazer contato entre as duas pontas por alguns segundos e aí, consequentemente, ele descarrega para aquela chave e aí eu posso
fazer a medição tranquilamente. Tá? Sem fazer a descarga, eu não posso realizar essa medição, tá? Porque eu não vou conseguir obter a informação adequada. Se o capacímetro ele é utilizado para medir a capacitância, o indutímetro, então, é para medir o valor da indutância. O indutor, ele geralmente é construído como uma bobina, então, de material condutor, o fio de cobre é um exemplo. E aí um núcleo de material ferromagnético aumenta a indutância concentrando as linhas de força que fluem pelo interior das espiras. Tá? Então, conecto a bobina ali e aí obtenho o valor da minha indutância. Sempre nos capacitores também, tá? Maioria deles verificando a polaridade. Principalmente se eu estiver trabalhando com capacitor eletrolítico. Tá? Não é agradável ligar um capacitor eletrolítico invertido. O cheiro dele não fica muito agradável, ele derrete, explode. Então, verificar a polaridade. Claro, no processo de medição, antes de inserir ele, só vai dar a informação ali com um menos na frente. Mas já sabe, se tu ligar ali e tiver esse menos, que ele está invertido, e aí tem que verificar a polaridade para ligar no circuito. E aí o osciloscópio talvez seja o instrumento que a gente consegue medir os circuitos mais complexos que tem, tá? Principalmente na área de eletrônica. Às vezes aqueles circuitos que é muito complicado de achar um erro, e a gente só consegue quando a gente vai colocando o osciloscópio em partes do sistema. Ele nos permite medir tensão contínua, alternada, período, frequência e defasagem com elevado grau de precisão. Né? A partir dele a gente consegue a obtenção da forma de onda, da amplitude daquele circuito, e aí a gente consegue procurar o erro e achar o erro de maneira mais precisa, consegue verificar se o nosso circuito está funcionando de maneira adequada. Os novos osciloscópios eles vão armazenando as informações ao longo do tempo, então se esse osciloscópio ele se encontra ligado ao nosso circuito durante todo o tempo, ele vai armazenando essas informações como maneira de tu depois saber e acompanhar ao longo do tempo qual o funcionamento do teu circuito. Então, dependendo do circuito em questão, o osciloscópio ele é muito importante. Eu digo porque já usei em projetos de eletrônica, onde tu tenta de tudo, não acha o erro, e aí quando tu começa a conectar o osciloscópio nas partes do teu circuito, tu consegue obter essa informação muito mais fácil, porque tu vai tendo a forma de onda, aí tu verifica, não, mas essa forma de onda não era para estar dessa maneira, por que ela está assim? Bom, se ela não está da maneira adequada, é porque tem algum erro naquela parte do teu sistema. E aí tu consegue identificar muito mais fácil, além de ver oscilações, pensem num sistema ligado 24 horas, e tu quer saber em que momentos tu tem pico, em que momentos tu não tem. Essas informações o osciloscópio nos permite, já que os antigos não, mas os modernos já vêm com uma capacidade de processamento muito boa, então ele consegue armazenar uma quantidade maior de informação, fora os que tu consegue conectar dispositivos externos de armazenamento, e aí vai fazendo todo aquele backup do funcionamento do teu sistema para te ter aquilo armazenado. Então, aqui o exemplo
de como funciona visualmente. Aqui é um exemplo do osciloscópio mais antigo, onde eu tenho ligado no meu circuito, e aí eu tenho a questão da amplitude, então que seria o B ali naquela imagem, ao longo do tempo, que seria o A, e aí eu consigo analisar o formato de onda. Vocês podem ver que todos ali são meio parecidos, e aí se eu tiver um muito diferente disso, eu sei que eu tenho algum problema no meu sistema. Tá? A questão dos medidores digitais, então, tem relação com a conversão do analógico digital. Tá? Então, a ideia é que eles vão transformar um nível analógico de tensão num código digital de comprimento fixo. Tá? E depois de ser tratado, é apresentado em um medidor LCD. Então, não sei se vocês chegam a ver eletrônica digital, tá, no curso. Eu não conheço toda a ementa de vocês. Mas, de maneira geral, a gente vai converter essa informação analógica num código, tá? E aí depende do código que a gente vai estar utilizando, se vai ser binário, vai ser algum outro código digital, para estar mostrando essa informação. Por que isso? Porque às vezes não é necessário que eu saiba aquela informação que está medindo analogicamente, mas sim atribuir a ele esse valor equivalente de forma digital, né? Por exemplo, um computador só funciona com zeros e uns, então se eu estiver medindo outra coisa e for passar informação para ele, eu tenho que converter nessa linguagem que ele entende, senão para ele aquilo não vai significar nada. Para determinados instrumentos isso também acontece. Eu preciso converter numa linguagem que ele realmente entenda, porque senão ele vai interpretar de maneira errada ou ele nem vai interpretar aquele sinal. Tá? Então, fazer essa conversão a partir desses medidores. Então, por exemplo, eu converteria uma tensão obtida na saída de um sensor numa informação digital que possa ser processada por um circuito lógico, como um microprocessador ou um computador. Então, se aquele sistema está ligado num computador, como eu falei, eu não adianta eu mandar um valor de 50 volts. Ele não vai entender. Para ele, isso vai significar outra coisa. Então, eu preciso fazer essa conversão antes de enviar esse valor para que eu possa fazer com que aquela parte do meu circuito ela entenda o que eu quero dizer. Tá? E o outro instrumento, o terrômetro, tá? Que é para medir, no caso, a resistência do terra. Isso também em empresas ele é utilizado, tá? Até pode não ser tão utilizado, mas sim, ele é importante medir certas questões. Um aluno meu comentou que estava utilizando bastante ele numa parte da Iara que ele estava trabalhando. E, na verdade, quando pegou esse instrumento, nem sabia ao certo o funcionamento e coisa, mas teve que utilizar para fazer algumas medições. Então, a ideia é que a gente consiga medir se está indo mesmo, se aquele circuito está aterrado. Então, qual é a importância do aterramento? É proteger o usuário do equipamento contra descargas atmosféricas, através da viabilização de um caminho alternativo para a Terra, descarregar cargas estáticas acumuladas nas carcaças dos equipamentos para a Terra. Então, isso é um aspecto utilizado, porque às vezes, dependendo dos instrumentos, fica acumulado na carcaça, e aí a gente precisa descarregar.
e facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção através da corrente desviada para a Terra. Então, esse é o princípio de funcionamento do aterramento. Questão de instrumentos era isso. Eu tentei trazer um apanhado geral. Às vezes parece que não é muito importante isso, mas quem trabalha no dia a dia, às vezes já provavelmente tenha se deparado com algum instrumento que nunca utilizou, que não sabia utilizar, não sabia como colocar ele no sistema para fazer a medição. E o uso incorreto desses instrumentos acarreta ou no valor indevido da variável, ou até num dano para o próprio instrumento. Já vi alguns vídeos de pessoas que vão fazer a medição com determinado instrumento, ligam ele de maneira inadequada e o instrumento explode, pega fogo e a pessoa, consequentemente, também sofre algum dano. Então, esses aspectos, eles são, sim, importantes na parte da automação, porque a automação, ela lida com o valor que está sendo medido das variáveis, isso rege tudo. Então, se o valor está correto, a gente vai ter um funcionamento correto. Se eu estou tendo um valor inapropriado, vai causar um funcionamento todo equivocado do meu sistema, porque ele funciona de forma automática. Eu pego aquela informação e já faço o meu atuador atuar no sistema. E aí, se eu estou pegando uma informação errada, eu, consequentemente, estou mandando uma informação errada para o atuador. E aí, de repente, eu tinha que fechar uma válvula e, na verdade, eu estou abrindo ela. Então, o processo de medição, ele é extremamente importante na automação, porque se ele é feito de maneira inadequada, todo o resto funciona de forma equivocada. Ah, mas tu disse que isso vai cair na avaliação. Como é que tu vai cobrar isso? Tá. Tenho certeza que se a gente tivesse numa aula presencial, alguém ia perguntar alguma coisa do tipo. Tá? Que tipo de questão vai cair, como vai ser cobrado. Eu não vou cobrar o princípio de funcionamento dos instrumentos. Tá? Mas que tipo de instrumento mede o quê? Como que eu tenho que colocar ele no sistema? Qual o mais adequado para medir? Se eu preciso de precisão na hora de medir corrente, que tipo de instrumento eu uso? Eu uso um multímetro ou uso um amperímetro? Se eu quero detectar pequenos erros, que tipo de instrumento eu uso? Se eu uso um osciloscópio, por exemplo. Então, esse tipo de questão pode ser pedido, né, na hora da avaliação, e aí eu vou estar cobrando isso. A gente vai ver a questão na sequência de padrões e de unidades, associar a unidade ao que eu estou medindo, a que instrumento eu estou utilizando. A escala é extremamente importante, colocar na escala certa. Não adianta eu estar numa escala de 0 a 100 e eu querer medir um instrumento que o range dele é de 0 a 200. Eu não vou conseguir medir se ele tiver com valor superior a 100. Então, eu preciso, além de saber que instrumento adequado eu tenho que estar utilizando, saber a escala que eu tenho que colocar nessa medição. O que significa aquelas escalas, a questão de mili, de micro, de nano, pico, tudo isso parece, às vezes, bobagem, mas influencia muito na hora do processo de medição, principalmente de sistemas automatizados. Tá? Então, como eu sabia que seria uma aula hoje que não é tão atrativa, podemos dizer assim, em alguns aspectos para vocês, eu fiz ela mais curta por causa disso, tá?
para não tornar ela tão cansativa. Então, hoje a aula era isso, é só fazer a chamada e vocês estão dispensados por hoje. Para o Christian não perder a lancha dele. Ah, lembrou? Agora a lancha é só de 2 em 2 horas, ó. Bom, tu já tá, Giovanni. Aqui. Eduardo. Presente. Aqui. Everton. Francisco. Aqui. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Marcelo. Aqui. Nicolas. Rogério. Presente. Ronaldo, acho que não vem mais. E Vinícius. Luiz, eu vi tua resposta no chat, tá? Da chamada. Certo? Eu não consegui corrigir ainda os trabalhos de vocês, mas já comecei, então aos poucos eu vou fazendo a correção e aí assim que possível eu retorno com as notas, tá? Para vocês saberem. Mas só para vocês lembrarem, ele tem um peso 4 e a prova tem um peso 6. No caso do Rogério, eu acho que foi o único que perdeu o trabalho na aula de ontem, mas já vou deixar avisado para quem, por um acaso, perder a avaliação, a prova. Eu vou ter um dia, foi conversado com a coordenação, para eu ter um dia em que eu pudesse recuperar esses trabalhos, tá? Eu não tenho como fazer um dia para cada um, porque isso não foi permitido, mas em um dia eu vou conseguir recuperar essa nota, tá? Para quem não fez. E aí eu vou tentar agendar para um dia. A princípio seria dia 13, que é o último dia de aula, mas durante o dia, mas como tem a questão da prova, eu vou ver se eu consigo fazer isso no dia 14, tá? Que aí eu tenho a chance também, se caso alguém ficar abaixo da média, de estar fazendo uma recuperação, tá? Então, eu ainda estou negociando isso para tentar facilitar isso para vocês, até porque eu sei que, às vezes, como o caso do Rogério ontem, surge um trabalho que tu tem que ficar de última hora, tá? Então, se tiverem alguma questão relacionada a isso, me chamem no privado, manda um comprovante, ó, fiquei trabalhando, até para abonar as faltas, tá? Porque como não são muitas aulas, 2, 3 faltas, elas fazem diferença na hora do peso da presença. Mas justificando, eu abono elas para vocês, tá? Então, fiquem ligados nesses aspectos, tá? De contrário, era isso. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Professor, Diga, professor. desculpa, mas eu perdi a data. A data da prova é que dia mesmo? A data da prova é dia 13, que é o último dia da aula. Ah, perfeito. Muito obrigado, viu? Boa De noite. nada. Boa noite. Boa noite, boa noite.